Como não dá para contra-argumentar que o ministro Alexandre é um facínora da lei do abuso de autoridade, porque não respeita o prazo razoável da legislação, tá na legislação. Não sou eu que estou falando. Tá escrito lá. Basta ser alfabetizado para ler. Preso político, torturado em pau de arara do século XXI, prova do estado de vergonha absoluto em que se encontra a justiça brasileira. Perseguido, injustiçado. Não importa a ideologia com quem ele tenha trabalhado, Felipe Martins é um ser humano e esses adjetivos são os adjetivos que lhe cabem. Injustiçado, preso político, torturado. Novas informações revelam que dados de geolocalização mostram que o celular de Felipe Martins, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, estava em Brasília no dia 30 de dezembro de 2022, data da viagem do ex-presidente para os Estados Unidos. Depois, o celular de Felipe Martins esteve de 31 de dezembro ao dia 9 de janeiro em Ponta Grossa, no Paraná. A operadora de telefonia encaminhou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, o relatório com os registros dos sinais do celular. Felipe Martins está preso desde 8 de fevereiro por ordem de Alexandre de Moraes, mesmo com evidências consistentes e robustas de que não fez a viagem que motivou a sua prisão. Na origem do processo, a Polícia Federal alegou que o ex-assessor de Jair Bolsonaro embarcou aos Estados Unidos sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional para se furtar da aplicação da lei penal. Em primeiro lugar, meus senhores, que lei penal? A lei penal da cabeça dos ministros, a lei penal que não existe, a lei não escrita, e lei penal não escrita é coisa medieval. Não existe crime sem lei anterior, prévia, escrita, estrita, que defina um ato como crime. Não existe penalidade sem prévia estipulação por uma mesma lei anterior, prévia, estrita e escrita. Esse é o princípio da legalidade, que vale desde os primórdios do direito penal moderno, que colocou fim ao direito penal medieval. Felipe Martins foi preso por não se sabe o quê, em razão daquilo que se dizia e que já faz tempo foi desmentido pelas autoridades alfandegárias norte-americanas. E agora, mais uma prova vem encorpar o retrato dessa injustiça, dessa perseguição. E mesmo assim, desde o dia 8 de fevereiro, Felipe Martins está preso preventivamente. Preventivamente e legalmente, porque sem os requisitos do direito processual penal, sem um crime anterior e sem nenhuma acusação formada. E o que indigna é, doutor João Belutti, não sei se você advoga ainda, mas eu desisti. Não, eu não advogo. Eu desisti. O que um advogado pode falar para um cliente num país como esse? Olha, isso é um crime, isso não é um crime? Num país em que uma consulta a um advogado, como fez o presidente Jair Bolsonaro ao Frederico Vassef no caso das joias, uma consulta sobre o pertencimento dos presentes que ganhou, vira evidência num inquérito criminal de uma ação que nem crime é. E se for ilícito administrativo, nem sanção tem.
Felipe Martins, gostem ou não gostem dele, é a bandeira da vergonha nacional. Não há mais justiça. Ele é uma espécie, né, Pavinato, uma espécie de Vladimir Herzog do nosso tempo, né, e esperamos que ele não tenha o mesmo fim, porque você vê o Felipe, eu acompanhava ele há muitos anos atrás, ele, o Flávio Morgenstern, faziam muitos conteúdos de podcast lá, o Senso em Comum e tal, Senso em Comum, né, e ele é inteligentíssimo, ele é um internacionalista muito inteligente, não é à toa que atuava nessa área internacional, na assessoria especial internacional, que hoje tem aquele do Celso Amorim. Olha para o abismo que a gente entrou, né, de Felipe Martins para Celso Amorim. E ele é muito inteligente, muito articulado, e você vê que me parece que é uma vingança, né, porque perderam a mão completamente, né, a notícia que se tinha é que era, estavam esperando ele delatar algo. Delatar o quê? Ele mesmo declarou, né, em carta, não tem o que delatar, ele vai delatar o quê, né, um golpe de Estado por pessoas desarmadas, domingo sem expediente, né, não tem o que delatar, vou delatar o quê? Mas eles perderam a mão completamente. E eu lamento também, voltando até na primeira fala que eu disse, a posição dos outros ministros que são tidos como conservadores. Lá o terrivelmente quietinho, André Mendonça, o Cássio Nunes. Eles poderiam muito bem em palestras, em outros eventos, falar, essa situação está inaceitável. Conversar ali com os outros ministros e falar, cara, não faz sentido isso. Solta ele. Vocês querem o quê? Matar ele, torturar a família? Porque assim, não chegou todos os limites. E tudo que os advogados trouxeram de prova não serve para nada. Parece que eles pegam a prova e falam, isso aqui não serve para nada. E você vê, tivemos recente, o Barroso indo para a China, que já era motivo, ele fazer um convênio lá com o tribunal, para o Senado protocolar um pedido de impeachment, né? Falar, pô, você foi lá na China, numa ditadura, fazer o quê? Aí esse caso do Felipe Martins é outro pedido de impeachment, deveria dar andamento. Todos os motivos estão aí, só que você tem a grande mídia conivente, acobertando isso. O Felipe Martins, a gente até comentou aqui em bastidores, se a saúde mental dele ainda está ok, realmente um milagre, porque você ficar preso ali mais de 120 dias injustamente, aquilo vai te consumindo de uma forma e cada um reage de uma forma. Eu nem sei, ele vai ter provavelmente sequelas para sempre na vida dele. O Estado vai ter que indenizá-lo, vai ter que indenizar a família do Clezão, vai ter que fazer anistia para os presos de 8 de janeiro. A gente vive num estado de exceção total e esses símbolos, igual ele, espero que ele não tenha o fim do Vladimir Herzog, mas ele é o Vladimir Herzog do nosso tempo. No caso do Clezão, a PGR falou que o ministro Alexandre de Moraes agiu legitimamente. O prazo razoável que está na lei de abuso de autoridade, e esse prazo também no caso do Felipe Martins, já se arrebentou há muito tempo. É o próprio motivo, né? O PGR sequer analisa, ele pula essa parte da argumentação. Ele pula. É como se não existisse. Ele olha e fala, não, como não dá para contra-argumentar que o ministro Alexandre é um facínora da lei do abuso de autoridade, porque não respeita o prazo razoável da legislação, está na legislação. Não sou eu que estou falando. Está escrito lá. Basta ser alfabetizado para ler. No caso do Felipe Martins, a mesma coisa. A mesma coisa. E a PGR está de conchavo. E quem assinou esse parecer do caso do Clezão, ignorando a questão do prazo razoável, que é a mesma questão que gira em torno dessa prisão irrazoável, ilícita, ilegal, antidemocrática, despótica, golpista contra o Felipe Martins, e eu falo aqui do sentido jurídico, falo e provo, falo e mostro, falo e trago a lei, falo e trago a doutrina, falo e trago a jurisprudência que não se respeita mais. E não precisa gostar do Felipe Martins para falar isso, porque não depende da pessoa analisar o que é justo ou injusto. Analisar o que é justo ou injusto, você vê o ato, não a pessoa. E aí, Geisiane? Olha, a gente fica completamente chocado o que está acontecendo em relação ao Felipe Martins, porque assim, a mobilização em torno desse caso é muito pequena, inclusive por parte da própria direita, é muito pequena. Porque vale lembrar que a nossa audiência, que um dos títulos da Dilma era esse, de preso político. Então chamavam ela de coração valente e diziam que ela era uma presa política. Vale lembrar também que o Lula foi chamado de preso político. E a gente sabe que no caso do Lula é absolutamente, tanto no caso do Lula quanto da Dilma, né? É absolutamente absurdo empregar este título de preso político. Mas o que a esquerda estava fazendo naquele momento? Trabalhando no campo simbólico e criando essa ideia
E aí sim, criando uma ideia a partir de uma mentira de que eles eram heróis, né, de que eles estavam inclusive sofrendo e tal. Nós temos aqui uma pessoa que está sofrendo muito, como já foi colocado, né, se a saúde mental dele está em dia é quase que um milagre. Mas nós temos uma pessoa que não existe nenhum tipo de crime contra ela, que está presa. O advogado, um dos advogados do Felipe Martins é o Sebastião Coelho. O Sebastião Coelho, que é desembargador e é também o quê? Foi desembargador. Exatamente, ele é aposentado. Grande jurista. Exatamente. Brasileiros. Ele foi ao STF, ele falou o seguinte: Vossas Excelências são os mais odiados do país. Quem aí não se lembra desse caso que aconteceu o ano passado, né? Quando ele foi até ali, ele teve que falar isso. E, inclusive, ele relatou que disse isso com tristeza, porque ele conhecia aquelas pessoas. Ele esteve ali. E ele diz isso com tristeza. E ele é também um dos perseguidos. Então, vejam só, não é só o Felipe Martins, é quem defende, é quem fala, quem se levanta contra a tirania que está acontecendo por membros do STF, imediatamente são perseguidos. E aí eu pergunto, cadê a OAB? Que não se posicionou, que não falou nada, ela está vendo tudo isso acontecer dentro do nosso país e simplesmente nada é dito. E aí as pessoas que abrem a defesa são também taxadas de loucas, de malucas, de olha, são as pessoas completamente fora da realidade, radicais extremistas. Todos nós aqui somos taxados de extremistas. Nós estamos falando de uma pessoa inocente que está sendo um preso político. O Felipe Martins, ele só está preso porque ele é oposição. Ele só está preso porque ele não trabalha em conluio aí com todo esse mainstream da esquerda, progressista, enfim, chamem do que quiserem. É o único motivo. O motivo dele estar preso é pensar diferente das cabeças lustrosas, como você costuma dizer, lá do STF. É o único motivo da prisão dele. Cabeças. E aí é isso, né? Ditadura, censura, preso político. A gente tem um pacote completo aqui no nosso país.